Em 26 de fevereiro de 1986, nas ruas de Quito, no Equador, os policiais não acreditavam no que eles estavam vendo. Eles acharam uma mochila e quando eles abriram a mochila continha roupas completamente ensanguentadas, evidências de um crime horrível e, além disso, um exemplar do livro Crime e Castigo, de Dostoiévski. O homem que estava com a mochila tinha acabado de ser abordado e tinha uma aparência comum. Ele guardava um segredo aterrorizante. Ele era responsável por dezenas, talvez centenas de vítimas espalhadas por 2 países. E o pior, as autoridades achavam que ele estava morto há anos, devorado por tubarões no Oceano Pacífico. Olá, bem-vindo ao primeiro vídeo do canal. Se você gosta de conteúdo sombrio, misterioso, até com um pouquinho de terror, você está no lugar certo. Todos os dias eu vou tentar trazer vídeo aqui pra vocês, mas se eu não conseguir, vai ter no mínimo 3 conteúdos novos pra você. Então, já se inscreva no canal, ative o sininho pra você ficar ligado por tudo que acontece e vamos para o caso de hoje. Na Colômbia, em 22 de janeiro de 1930, nasce o Daniel Camargo Barbosa. E sim, com ele aconteceu exatamente o que a gente costuma ver em criminosos em série. Ele teve uma infância extremamente problemática. A mãe do Daniel acabou falecendo quando ele era muito pequeno e o pai dele era descrito como uma pessoa autoritária, emocionalmente distante e que não dava nenhum tipo de apoio emocional pro filho. Ele trabalhava o tempo todo e constantemente chamava Daniel de inútil. Com o passar do tempo, mais tarde, o pai dele se casou novamente com uma mulher chamada Jocelina Fernandes e aqui é onde as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas, porque a madrasta de Daniel, ela tinha um problema de fertilidade. Ela não podia ter filhos e com isso, de alguma forma, fez com que ela descontasse toda a frustração dela no Daniel. Jocelina aplicava castigos extremamente violentos contra o garoto. Ela batia nele constantemente, aplicava punições físicas severas, mas o pior de tudo foi o episódio específico que marcou profundamente a vida do Daniel. Quando Daniel se envolveu em uma briga na escola, a madrasta não só bateu nele, mas o obrigou a usar roupas femininas e convidou os colegas de escola dele para verem aquilo. Imagina a humilhação que o Daniel sentiu sendo uma criança passando por tudo aquilo. Depois daquele episódio, o Daniel ele começou a ser alvo constantemente de intimidações na escola. Ele desenvolveu uma aversão muito grande às mulheres por causa desse abuso que ele sofreu, mas apesar de tudo isso, ele era uma criança muito inteligente. Ele estudava em um colégio católico em Bogotá e se destacava pelos estudos. Ele tinha um QI registrado de 116, o que significa que é acima da média. Apesar desse QI acima da média do Daniel, a família enfrentava muitas dificuldades financeiras. O Daniel ele teve que abandonar os estudos para ajudar financeiramente em casa e ele acabou conseguindo um emprego como vendedor de porta em porta. E foi nesse trabalho que ele percebeu como era fácil entrar na casa das pessoas, ganhar a confiança delas e as manipular para fazer o que quiser. Apesar dessa infância traumática que o Daniel teve, isso não justifica os crimes que uma pessoa comete no futuro. Várias pessoas passam por situações terríveis na infância e não se tornam criminosos. Então o que ele passou não justifica as atitudes dele no futuro. O primeiro crime de Daniel aconteceu no dia 24 de maio de 1958. O Daniel ele acabou sendo preso em Bogotá por furto. Ele tinha roubado alguns itens, mas a prisão foi considerada algo pequeno, totalmente irrelevante. Mas uma coisa que aconteceu nesse período e que as pessoas deveriam levar em consideração na época é que quando ele foi preso, ele acabou fugindo. Ele simplesmente acabou escapando horas depois de ser preso. Ele simplesmente fugiu e ninguém percebeu. Ninguém foi atrás dele, ninguém deu falta, ele simplesmente evaporou. E essa falta de punição das outras pessoas com que ele tinha cometido foi algo perigoso na mente do Daniel. Ele acabou tendo um senso que ele poderia fazer tudo e ele não seria punido por nada. Nos anos seguintes, o Daniel teve uma união estável com uma mulher chamada Alcira. Os dois tiveram 2 filhos juntos, mas em 1962 ele conheceu outra mulher, a Esperança. Ela tinha 28 anos de idade e Daniel se apaixonou por Esperança e abandonou completamente a família que ele tinha construído com Alcira. Só que quando Daniel descobriu que a Esperança, ela não era mais mocinha, ela já tinha se deitado com outro homem antes dele, aquilo se tornou uma obsessão para ele. Ele ficou completamente transtornado com isso e, de acordo com relatos, quando ele confrontou ela sobre isso, veio a confirmação que ela teria se envolvido com outro homem e isso deixou Daniel ainda mais furioso. Foi então que o Daniel manipulou a Esperança de uma forma muito cruel. Ele disse para ela que aquilo tinha decepcionado ele profundamente, que ele tinha errado e que a única forma dele compensar aquilo, aquela briga, era trazendo garotas invioladas, se é que vocês me entendem, para que ele pudesse ter relações com ela, mas de uma forma não consensual. Então isso caracteriza um abuso. E apesar de ser difícil de acreditar, a Esperança ela acabou concordando com aquilo. Os dois formaram uma parceria
cadeia criminosa, onde Esperanza ganhava a confiança de meninas jovens, convencia elas a irem até o apartamento do casal e lá ela oferecia uma bebida com remédios para dormir. As meninas logo em seguida ficavam inconscientes e o Daniel cometia os abusos. Foram 5 vítimas registradas dessa forma, mas dessa vez Daniel não chegou a tirar a vida de nenhuma delas. A 5ª vítima de alguma forma conseguiu se lembrar do que tinha acontecido e denunciou o casal à polícia. Daniel e Esperanza foram presos em prisões separadas no dia 10 de abril de 1964 e Daniel foi condenado por agressão de natureza íntima. Inicialmente, um juiz o condenou a apenas 3 anos de prisão. O Daniel ele ficou grato pela clemência do juiz e prometeu se arrepender e disse que nunca mais faria isso com ninguém, que ele ia mudar de vida. Mas acabou que outro juiz assumiu o caso e viu a gravidade daqueles crimes, e a sentença foi aumentada para 8 anos de prisão. E isso acabou deixando o Daniel absolutamente furioso. Ele sentiu que tinha sido injustiçado e foi nesse momento que algo mudou completamente dentro dele. Durante esses 8 anos que ele estava na prisão, o Daniel prometeu a si mesmo: na próxima vez eu não vou deixar minhas vítimas vivas, assim elas não vão poder me denunciar. O Daniel ele acabou cumprindo toda a pena dele e em 1973, depois dele ser solto, ele veio para o Brasil e não se sabe ainda exatamente o que ele veio fazer aqui, mas o que se sabe é que ele acabou sendo preso por ser um imigrante sem a documentação adequada. As autoridades brasileiras tentaram verificar os antecedentes dele junto à Colômbia, mas houve uma demora no envio da ficha criminal. Então o Brasil simplesmente deportou o Daniel de volta para a Colômbia usando uma identidade falsa que ele tinha dado. E essa foi uma falha grave que teve consequências terríveis, pois se as autoridades brasileiras tivessem recebido a ficha criminal dele a tempo, talvez muitas vidas pudessem ter sido poupadas. Quando o Daniel voltou para a Colômbia, ele conseguiu um emprego como vendedor ambulante em Barranquilla e vendia monitores de televisão nas ruas. E foi trabalhando nessas ruas que ele começou a estudar possíveis vítimas. Um dia ele estava passando em frente a uma escola quando viu uma menina de apenas 9 anos de idade saindo. Daniel a abordou, provavelmente oferecendo doces ou alguma coisa assim. Ele a levou para uma área completamente isolada e cometeu um ato horrível. Ele abusou dela e dessa vez ele cumpriu a promessa que ele tinha feito lá na prisão, que nenhuma das suas vítimas sairia com vida. E ele acabou tirando a vida daquela menina por estrangulamento. Esse foi o primeiro homicídio conhecido do Daniel Camargo, mas no dia seguinte, depois que ele cometeu esse terrível assassinato, ele voltou ao local porque ele tinha deixado alguns aparelhos de TV lá ao lado do corpo quando ele fugiu. E aí ele acabou voltando para recuperar e foi nesse momento que a polícia o pegou. No dia 3 de maio de 1974, o Daniel ele foi preso em flagrante quando retornava à cena do crime. Inicialmente ele foi sentenciado a 30 anos de prisão, mas a sentença foi reduzida para 25 anos. No dia 24 de dezembro de 1977, o Daniel foi transferido para a prisão da ilha de Gorgona. Essa prisão ela ficava em uma ilha no Oceano Pacífico, cercado por águas completamente traiçoeiras. As correntes marítimas ao redor da ilha eram extremamente perigosas, dificultando a fuga de qualquer pessoa do local. Além disso, a água era infestada de tubarões, dificultando ainda mais a possibilidade de alguém escapar daquele lugar. Mas o Daniel ele não era uma pessoa comum. Durante os próximos anos, ele passou todo o seu tempo estudando e avaliando o local. Ele lia muito e era durante essas leituras que ele tentava tirar o máximo de proveito de cada livro que ele tinha nas suas mãos. Mas o mais importante de tudo, ele estudava as correntes marítimas. Ele observava o mar todos os dias, anotava os padrões das ondas, estudava os movimentos das águas e começou a entender sobre as correntes. Em novembro de 1984, depois de quase 10 anos preso em Gorgona, o Daniel ele viu um barco a remo na borda da ilha. Era a chance dele de escapar. Ele conseguiu escapar dos muros da prisão, pegou aquele barco rudimentar e começou a remar. Quando a fuga foi descoberta, o diretor da prisão anunciou que Daniel era um fugitivo, mas pouco tempo depois ele declarou que Daniel tinha morrido no mar, provavelmente devorado por tubarões, afinal ninguém conseguiria atravessar aquelas águas perigosas sem passar pelos tubarões, ou acabou se afogando ou morrendo de fome. Só que o Daniel conseguiu escapar. Ele remou sem parar até avistar o continente e as autoridades acreditavam que ele estava morto. A mídia começou a divulgar que ele tinha sido comido por tubarões, mas o Daniel estava completamente vivo e livre. Quando Daniel chegou em terra firme, ele correu até chegar à fronteira com o Equador. O seu primeiro destino foi em Quito, a capital localizada nos Andes. Depois ele foi para a cidade de Quevedo, na província
província de Los Rios, e no dia 18 de dezembro de 1984, apenas algumas semanas depois de ele ter escapado da prisão, o Daniel sequestrou uma menina de 9 anos em Quevedo, e no dia seguinte uma outra menina de 10 anos também desapareceu. Entre 1984 e 1986, o Daniel ele cometeu uma série de pelo menos 54 crimes confirmados envolvendo abuso e homicídio e em diferentes cidades do Equador, principalmente em Guayaquil. Mas pesquisadores acreditavam que o número real de vítimas pode ser muito maior, talvez mais de 150 pessoas. O Daniel, naquela época, ele dormia nas ruas e sobrevivia vendendo canecas esferográficas, roupas e pequenos objetos que ele roubava das suas vítimas. Ocasionalmente, ele trabalhava como vendedor ambulante de outros produtos. O Daniel, ele agia de forma um pouco diferente. Ele tinha um modus operandi muito calculado, muito bem pensado. Daniel procurava por meninas e mulheres jovens que vinham de classe social menos favorecidas, que estavam procurando trabalho ou que estavam vulneráveis de alguma forma. Ele sempre escolhia vítimas que ele achava que não teriam muita proteção e que as autoridades não iam se preocupar tanto em casos de desaparecimento. Ele fingia ser um estrangeiro e isso funcionava porque ele conseguia fingir um pouco do português e do inglês. Ele abordava as vítimas dizendo que era novo na cidade e que estava procurando uma igreja protestante em um bairro distante. Ele dizia que precisava encontrar um pastor para entregar a sua grande quantidade de dinheiro como oferta. Para provar que a história era verdadeira, ele mostrava o dinheiro e então oferecia uma recompensa para quem pudesse ajudá-lo a encontrar essa tal igreja. Para as mulheres adultas, ele insinuava que poderia conseguir um emprego para elas e as dar uma vida melhor. Já para as crianças, ele oferecia doces e até brinquedos. Como Daniel era um homem mais velho na época, ninguém suspeitava dele caminhando com uma menina ou uma mulher jovem. As pessoas provavelmente pensavam que era filha ou neta ou sobrinha dele. Durante o caminho para essa igreja, o Daniel ele dizia que conhecia um atalho pela mata. Ele entrava em áreas isoladas, regiões de florestas, tudo isso para fazer com que a vítima confiasse nele e fosse com ele para um lugar onde ela não poderia escapar. De acordo com ele mesmo, se as vítimas demonstrassem muita resistência ou desconfiassem no início, ele não insistia. Ele deixava ela ir embora e procurava outra vítima. Mas uma vez que eles estavam isolados na floresta, ele cometia os atos horríveis. Ele abusava das vítimas e depois as estrangulava. Quando elas resistiam demais, ele usava uma faca para dar fim às suas vidas e depois simplesmente deixava os corpos nas florestas para serem levados por animais. Em alguns casos, o Daniel ele fazia questão de desmembrar os corpos usando um facão e ele era profundamente sádico. Mais tarde, quando o Daniel foi preso, ele acabou confessando que ele preferia as vítimas menores de idade porque elas choravam mais e as lágrimas delas eram uma fonte de prazer para ele. A polícia de diferentes províncias do Equador começou a investigar os desaparecimentos, mas eles não conseguiam conectar os casos, assim como tinha acontecido anos atrás com outro criminoso chamado Pedro Alonso Lopes, conhecido como o Monstro dos Andes. Os investigadores acreditavam que os desaparecimentos estavam relacionados a gangues, facções criminosas, cultos ou tráfico de pessoas, mas jamais que aquilo tinha sido cometido apenas por uma pessoa. Os moradores da região começaram a falar de uma besta dos Andes, mas as autoridades ignoraram esses relatos, achando que era apenas um reflexo do pânico causado pelos crimes de Pedro Alonso, anos atrás. Ninguém imaginava que um único homem pudesse ser responsável por tantos crimes. Bom, depois que eu contei pra vocês como é que foi a vida do Daniel antes daquele acontecimento, vamos voltar no início, que foi quando encontraram ele com aquela mochila, no dia 26 de fevereiro de 1986, na Avenida Los Gramados, no Quito, Equador. Dois policiais estavam fazendo patrulha de rotina quando avistaram um homem agindo de forma completamente estranha. Ele parecia inquieto, nervoso e ele carregava uma bolsa suja e eles decidiram abordá-lo por causa disso. Era uma atitude de rotina, mas que acabou prendendo um dos maiores serial killers do país. O Daniel, quando ele foi abordado, ele não resistiu. E quando eles abriram a mochila dele, o que eles encontraram foi absolutamente chocante. Roupas ensanguentadas, evidências de crimes recentes e, junto a isso tudo, um exemplar do livro Crime e Castigo. O que os policiais não sabiam é que o Daniel, alguns minutos antes, tinha acabado de cometer mais um crime. Uma menina de 9 anos chamada Elizabeth tinha sido a última vítima dele. E agora, finalmente, depois de dezenas de crimes, ele tinha sido pego. Quando chegou na delegacia, o Daniel se identificou como Manuel Bulgarin Soli, claramente um nome falso. Ele foi transferido para Guayaquil, onde uma mulher chamada Maria Alexandra Velez o identificou. Maria era uma sobrevivente. Ela tinha conseguido escapar de uma tentativa de ataque de Daniel e reconheceu ele
ele imediatamente. Com a identificação correta, as autoridades descobriram todo o histórico do Daniel. Descobriram que ele tinha fugido da prisão de Gorgona e quando começaram a interrogá-lo, ele simplesmente confessou tudo. Ele confessou de uma forma assustadoramente calma. Ele disse que tinha cometido 72 homicídios no Equador desde que fugiu da prisão colombiana e alguns pesquisadores acreditavam que o número real seja muito maior, possivelmente mais de 150 vítimas ao longo de toda a sua vida, contando os crimes na Colômbia também. Daniel levou as autoridades até os locais onde ele tinha deixado os corpos das vítimas que ainda não tinham sido encontrados. Muitos corpos ainda estavam em lixões, já em avançado estado de decomposição, e outras tinham sido devoradas por animais na floresta, como ele havia planejado desde o início. Durante todo esse processo, Daniel não demonstrou nenhum arrependimento ou remorso. Ele apenas descreveu os crimes de uma forma fria, técnica, quase como se estivesse dando uma aula para alguém. Ele explicou também que todas as suas vítimas tinham que ser imaculadas. De acordo com ele, os crimes eram uma forma de vingança contra a infidelidade feminina. Ele disse que odiava as mulheres por não serem o que ele achava que elas deveriam ser. Mas especialistas acreditam que essa justificativa era só uma desculpa. A verdadeira motivação de Daniel era o controle e o poder, não a injustiça que as mulheres tinham cometido contra ele alguma vez na vida. Quando ele descobriu que a Esperança não era mais virgem e depois que ela supostamente o traiu, ele perdeu o controle da situação e todo esse comportamento criminoso dele foi uma tentativa inútil de tentar recuperar esse controle. Existe uma coisa que especialistas em comportamento criminal chamam de estressor, um evento em que funciona como um gatilho para o comportamento homicida. No caso do Daniel, esse estressor foi quando a sentença dele saiu de 3 anos para 8 anos de prisão. Foi naquele momento que ele prometeu a si mesmo que nunca mais deixaria as vítimas vivas. Em junho de 1986, um jornalista chamado Francisco Febres Cordeiro, do jornal Hoy, que significa a palavra hoje, conseguiu fazer algo muito difícil. Ele conseguiu uma entrevista com Daniel Camargo Barbosa. E foi extremamente complicado conseguir essa entrevista, pois a polícia tinha bloqueado todo o acesso de Daniel. E o próprio Daniel exigiu uma grande quantia em dinheiro para aceitar dar a entrevista. Como o acesso ao Daniel estava muito difícil, o Francisco ele teve uma ideia. Ele fingiu ser parte de um grupo de psicólogos, tinha permissão para acessar o prisioneiro. Assim ele conseguiu fazer várias perguntas diretas a Daniel sem levantar qualquer suspeita. Depois daquela entrevista, o Francisco ele acabou descrevendo Daniel como um homem extremamente inteligente. Ele tinha resposta para qualquer pergunta e ele citava diversos autores famosos e livros que ele já tinha lido. Ele falava de Deus e do diabo com a mesma facilidade e toda aquela sabedoria vinha de anos que ele tinha passado lendo na prisão de Gorgona. O jornalista também disse que ele era um leitor compulsivo, extremamente culto, mas toda aquela inteligência só tornava os seus crimes ainda mais perturbadores. Depois de um tempo e que a entrevista foi para o jornal, o julgamento do Daniel começou em 1989. Durante o tribunal, ele descreveu diversos assassinatos cometidos em pelo menos 5 cidades diferentes na Colômbia e no Equador. Ele descreveu detalhes horríveis. Ele contou que em um dos casos, uma mulher adulta conseguiu agredi-lo com uma pedra durante o ataque, e aquilo o deixou tão enfurecido que ele a decapitou e a jogou a cabeça em um lugar aleatório. Uma outra vítima teve os órgãos completamente removidos do corpo, e Daniel descrevia com uma precisão assustadora todas as marcas do corpo que cada uma delas tinha, como tatuagem, pintas, cicatrizes e outros detalhes físicos das suas vítimas que apenas ele poderia saber ou as pessoas próximas a elas. Em alguns casos, ele tinha conseguido o número de telefone das vítimas e ligava para as casas, atormentando os familiares. Com todos esses detalhes e ele não negando nada do que ele tinha cometido, o julgamento foi um verdadeiro show de horrores. Mas no final, o Daniel Camargo Barbosa foi condenado à sentença de 16 anos de prisão pela morte de uma menina de 12 anos chamada Glória Andino. 16 anos, isso era o máximo que a lei do Equador permitia na época. Isso significa que o Daniel estaria livre por volta de 2005. É uma pena que, apesar dele ter confessado tudo isso, ele apenas pegou 16 anos de prisão. Depois do julgamento, ele foi enviado para a prisão de Garcia Moreno, em Quito, onde ele alegou ter se convertido ao cristianismo. E um detalhe até interessante é que nessa mesma prisão estava preso Pedro Alonso Lopes, o tal monstro de Andes, que eu já tinha mencionado no início do vídeo, e que ele é suspeito de ter cometido crimes contra 300 vítimas. Dos piores criminosos da história da América Latina estavam na mesma prisão. Só que no dia 13 de novembro de 1994, o Daniel Camargo Barbosa ele foi encontrado morto na sua cela. Ele tinha 64 anos e as investigações descobriram que o responsável foi um preso chamado Giovanni Nogueira, que era primo de uma das vítimas de Daniel. A morte aconteceu no formato de uma execução, onde Giovanni fez Daniel ajoelhar e então o esfaqueou diversas
diversas vezes até ele morrer. Daniel Camargo Barbosa, também conhecido como o sádico de El Charquito e o monstro de Manguezais, tinha morrido da mesma forma violenta que ele tinha tirado a vida de tantas e tantas pessoas inocentes. Daniel estava entre os assassinos em série mais prolíferos da história. Pesquisadores e investigadores estimaram que ele possa ter feito entre 72 a 180 vítimas em diferentes locais da Colômbia e do Equador entre as décadas de 1970 e 1980. Cada uma dessas vítimas tinha uma família, tinha sonhos, tinha futuro, e tudo isso foi tirado por um homem que nunca demonstrou nenhum arrependimento pelos atos terríveis que ele cometeu. Esse caso mostra que falhas nos sistemas judiciais podem ter consequências terríveis. Se Daniel tivesse recebido uma punição adequada em 1958, quando ele fugiu após o primeiro furto, se o Brasil tivesse recebido a ficha criminal dele a tempo, e se a sentença no Equador pudesse ter sido maior, várias vidas podiam ter sido poupadas. Mas apesar de todas essas falhas no sistema, a responsabilidade do crime é de quem cometeu os atos. No caso, o Daniel, ele fez as escolhas dele. Ele escolheu causar sofrimento, ele escolheu tirar vidas inocentes. Enfim, esse foi o caso de hoje. Eu espero que tenha gostado. Infelizmente é uma história muito triste, perturbadora, mas é importante a gente conhecer esse caso para entender como essas tragédias acontecem e quem sabe evitar que se repitam no futuro. Comenta aí o que você achou e até o próximo vídeo.